Olha só. Viu, Camilo? Hein? Aí se ficar vermelho aparece? Já estava gravando. Então vamos, para encerrar a nossa feira, né? Fazer mais uma leitura como foi feita ontem. Uma leitura que possa trazer a todo mundo, né, algo de bom, algo de útil. Alguma orientação e também uma força para que a gente possa se melhorando, né? Devagarzinho, todos nós estamos melhorando. Uns vão mais rápido, outros demoram mais, como o Camilo, né? Mais lento. Mas vai, ele vai. Ele vai. Tirou o dia para me elogiar. Então que Jesus possa, né, com toda a sua doçura, toda a sua bondade, nos envolver e nos facilitar, né, ao máximo o nosso aprendizado. E a leitura que pediram para fazer hoje é do capítulo 18 do livro Boa Nova, né, que é de Humberto de Campos, geografia do Chico Xavier. E vai falar sobre a oração dominical, o Pai Nosso. Como Jesus ensinou o Pai Nosso aos seus discípulos. Então, é diferente de a gente olhar diretamente no Evangelho, que tem só a citação que Mateus pôs. Né? Aqui não, aqui é de uma forma mais romanceada, como o Humberto de Campos faz. Então eu vou fazendo a leitura, tá bom? E a gente vai dando alguns comentários. Então começa com a sogra de Pedro. Problema de sogra, né, Camilo? Né? Ó, curada pelo mestre divino, a sogra de Simão Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde, que falava em nome de Deus, enlaçando os corações com a sua fé profunda e ardente. Restabelecida em sua saúde, passou a reflexionar mais atentamente acerca do Pai que está nos céus, sempre pronto a atender às súplicas dos filhos. Chamando certo dia o genro para um exame detido do assunto, consultou sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para a sua família. Olha lá, a sogra já queria pôr o Pedro a perder, né? fazer pedidos que não deveriam ser feitos. Lembrava-lhe a circunstância de ser um mestre, um emissário poderoso do reino de Deus, que parecia muito próximo. Concitava-o a ponderar ao Messias que eles, a família de Pedro, né? Que eles eram dos seus primeiros colaboradores sinceros, e a enumerar-lhes as necessidades prementes da família, a exiguidade do dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recursos, situação que as imensas possibilidades de Jesus, cheio de poderes prodigiosos, seriam capazes de remediar. Ou seja, Jesus curou a saúde dela, mas ela já viu a possibilidade de ver melhorada a vida material dela e da família, né? É natural ter essa vontade, é lógico que é, mas Jesus não está na nossa vida para resolver problemas de ordem material, né? Então vamos lá, fazer a leitura. O pescador simples e generoso, tentado em seus sentimentos humanos, Pedro também vacilava, né? Examinou aquelas observações destinadas a lhe abrir os olhos com referência ao futuro. Entretanto, refletiu que Jesus era mestre e nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar o que era realmente proveitoso aos discípulos. E até ali Jesus não tinha falado nada em resolver problemas materiais de ninguém, né? Então ele estava meio contido. Acaso não saberia ele, Jesus, né, o melhor caminho? Não viam em sua presença alguma coisa da própria presença de Deus? Guardando, contudo, indeciso o espírito, em face das ponderações familiares, buscou uma oportunidade de falar com o Messias acerca do assunto. Então, não tinha desistido ainda, né? Chegada que foi a ocasião, o apóstolo procurou provocar muito de leve a solução do problema, perguntando a Jesus com a sua sinceridade ingênua: Mestre, será que Deus nos ouve
todas as orações? Como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitamente. E começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado, que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com o seu amor, toda justiça e sabedoria, onde as preces do homem o procuram sob nomes diversos. Acreditai, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. No entanto, exclamou o respeitoso discípulo, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, enquanto Levi é o Mateus, né? Enquanto Levi ganha bom salário no serviço dos impostos, com a sabedoria dos livros? Como explicar que Joana, que é Joana de Cusa, que viria a ser Joana de Ângeles mais adiante, né? Como explicar que Joana, o marido dela era rico, que Joana dispõe de servas numerosas, quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? Jesus ouviu atento essas suas palavras e retrucou. Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. A gente quer soluções, a gente quer estar mais próximo de Deus. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com sabedoria nos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil, com a sabedoria da terra. Então, o agricultor e o sábio, mesma coisa, né? O escriba sincero, que cuida dos dispositivos da lei, o escriba é aquele que escrevia a lei judaica, né, na época, né? O escriba sincero que cuida dos dispositivos da lei é irmão do lavrador bem intencionado que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outros as do trigal que o Pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Né? Vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Essa é a casa de Deus, né? Então, tudo que nós fazemos, cada um na sua área, é importante. Jesus continuou. Já pensaste que, se a tua esposa cuida das plantas de tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas? A qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob sua proteção? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? No mundo, há grandes generais que, apesar das suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Assim, Pedro, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos.
O discípulo ouviu aquelas explicações judiciosas e, confortado com os esclarecimentos recebidos, interrogou: Mestre, como deveremos interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos, seus desejos, e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Isso é importante para a gente. Sempre pensar como eu estou orando. Como eu estou orando. Para que eu estou orando, É indispensável conheçamos um meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e angústia do coração. Se a ameaça é cruel e iminente o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Mas quanto não deverá sentir-se o pai amoroso e leal, de que somente o procure os filhos nos momentos do infortúnio, por eles criados com as suas próprias mãos? Ou seja, a gente faz a bobagem, depois pede ajuda para Deus, e só se liga a Ele quando está em apuros, Em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, indiferentes ao caminho paternal da providência, que tudo lhes concede de útil e agradável, improficuamente desejará o filho uma solução imediata para suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo afastamento em que se conservou do pai no percurso, postergando os desígnios respeito às suas questões íntimas e profundas. Então é isso, a gente se esquece de Deus quando está tudo bem. E quando a água sobe até aqui assim, a gente começa a orar, E nessa hora, a gente perdeu esse contato com Deus. Natural, Ficamos tanto tempo afastados, por isso, as nossas dificuldades. Simão Pedro ouviu o mestre com uma compreensão nova. Não podia apreender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam o âmbito da educação que recebera, mas procurava perceber o alcance daquelas elucidações, a fim de cultivar o intercâmbio perfeito com o Pai sábio e amoroso, cuja assistência generosa Jesus lhe revelara, dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. Decorridos alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. E o que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre, sem se perturbar. Tenho implorado a sua bondade, que aplane, implorado a sua bondade, que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Olha lá. Depois de tudo que eu tinha aprendido, Você vê como é fácil. Pedro convivia com Jesus, não era com um enviado, era com Jesus. Escutou da própria boca de Jesus que, Pai cuida de tudo. Mas veja onde ele estava procurando solução, Jesus contemplou longamente. Puxa vida, hein, Pedro? Até quando estarei convosco, hein? Jesus contemplou longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Jesus acho que falou assim: é esse o povo que vai ter que divulgar o meu evangelho. Como eles estão
pobres ainda, né? Mas era isso que ele podia contar, né? Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção. Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível te retirares da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, a vontade de Deus, né? A fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos, do consolo e da paz. Então não é da solução, é do consolo e da paz. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver afinal compreendido. Aí parece que entendeu, né? Um dos filhos de Alfeu, ou João, ou Tiago, né? Fala que um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os então em círculo, né? E como se mergulhasse o pensamento num invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria, né, que deixaria à humanidade, elevando seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí vem um comentário que o Humberto Campos faz, né? E, ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: Venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu: O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada um precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor, acentuou: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras, para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, em resumo, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Então, cada vez que a gente fizer o Pai Nosso, né, que a gente não o faça de maneira mecânica, né, assim, como se fosse recitar um versinho, né, mas que a gente medite nas palavras, né, cada palavra, porque você está pedindo a Deus, que tem todo o poder, mas Ele quer que você também o ajude a fazer a coisa, a mudança, a transformação. Ele precisa de nós. Então que a gente tenha essa lucidez
Todo mundo, quando está aqui encarnado, tem dificuldades, muitas dificuldades. Se a gente pensar, comentamos sobre isso hoje ali dentro, que Jesus só foi se revelar, vamos dizer assim, ao mundo, aos quase 30 anos, ou 30 anos aí. Ou seja, Jesus trabalhou muito o seu conhecimento, talvez nesses anos, para estar em plenitude quando começasse a pregação, porque ele sabia que seria difícil. Então, nós, por estarmos encarnados, já somos pessoas corajosas. Estamos de parabéns. Né? Porque encarnar não é fácil. Muita gente foge da... Não posso perder. Muita gente foge desse benefício, mas que para muitos causa muito temor, muita angústia. Por quê? Porque ele sabe que encarnar é difícil. Então que a gente, quando orar a Deus, reconhecendo sim, devemos reconhecer a nossa pequenez, a nossa insegurança, como Pedro, com toda a sua humildade, fez. Né? Se ele tinha aquela sensação de ter que resolver um problema material, ele falou para Jesus que estava resolvendo. Ele não foi mentiroso, ele não foi omisso. Né? A sogra tinha pedido, a família passava por necessidade, ele foi conversar com Jesus. Então, a gente tem que ter a humildade de procurar, sempre que necessário, alguém que nos ajude, principalmente Deus. Né? Mas é preciso também que a gente se abra para Deus, que a gente saiba ouvir, e só ouve quem faz silêncio. Quem fica falando, Senhor, me ajuda nisso, me ajuda aqui, e vai embora, não ouve a resposta. E Deus responde através do tempo, não é através de palavras. E o tempo de Deus é bem diferente do nosso tempo. Bem diferente. Ontem a gente estava falando de um problema aqui, né, que a pessoa passou, e ela pedia ajuda para Deus. E um dia, seu Camilo cruzou com ela e falou, vou falar uma coisa para você. Não vou falar, vou escrever. Escreveu uma carta para ela. Aquela carta foi sabe assim, a resposta que Deus estava mandando para ela. Foi essa anta aqui, ó, essa âncora aqui, que fez isso. Então, eu não estou sabendo. Mas não estou sabendo disso. Mas não é para saber. Isso são os mistérios da bondade divina. Né? Então veja, uma pessoa que precisava de ajuda, o intermediário, sem saber que era ele, fez o que tinha que ser feito. Então quando a gente está aberto para Deus, nós recebemos o auxílio dele, mas nós também somos os intermediários, os instrumentos de Deus na solução dos problemas alheios. Então é por isso que, principalmente quem tem mediunidade, né, ou mais ou menos, que sente aquela vontade de fazer alguma coisa, não hesite, faça. Porque às vezes é Deus te falando, vai lá e faz alguma coisa por alguém. E esse alguém, você é a pessoa indicada. Tá bom? Então acho que essa é a leitura. Tá vendo? Eu mando sei. Ô, João, não estou citando. Mas o senhor fez isso aí há uns 12 anos atrás. Para quem que eu escrevi? Depois eu falo. Depois eu falo com o senhor. Está curioso. Está muito curioso. É muito curioso. Ô, João, agora eu vou contar uma coisa sobre Pedro. Isso. Você ouviu falar do Zaqueu, né? Uhum. O Zaqueu, Jesus ia passar por determinado lugar. E Zaqueu era um cobrador de imposto, chamado publicano. Ele era muito baixinho, subiu numa árvore para ver Jesus passar. Jesus passou, viu ele e falou, Zaqueu, desce daí, porque esta noite tem que dormir na sua casa. Então Zaqueu desceu, agradeceu Jesus, disse que, porque ele cobrava altos impostos, altos juros a quem ele emprestava dinheiro, certo? Então, ele chegou e falou para Jesus, olha Senhor, em agradecimento, eu vou devolver 4 vezes mais aqueles que eu explorei cobrando juros altos. E metade da minha fortuna eu vou dar aos pobres. Tá. Então Jesus falou, hoje a salvação entrou nesta casa. Bom, agora eu vou falar do Pedro. O Zaqueu, quando desceu de lá,
Ele pensou que era Jesus e os 12 apóstolos, né? E tinha mais de 100 pessoas que foi comer na casa do Zaqueu. Então o Zaqueu falou, hoje eu me vingo do Pedro, porque deve ser coisa do Pedro. Então o Pedro estava na extremidade direita. Então de noite, devagarinho, ele foi lá e deu uma surra no Pedro. Jesus estava dormindo perto, Pedro não pôde nem reclamar. Então, apanhou quietinho. Aí Pedro falou, Deus do céu, que surra. Então, Pedro falou, vamos que ele ainda não está contente e vem aqui me dar outra surra. Então ele falou, eu vou ficar agora na extremidade de lá. Então o Zaqueu chegou, olhou lá, falou, coitado, já bati bastante nele, agora eu vou bater nele. E deu uma surra nele. Devolveu em dobro. Esse é o evangelho oculto. Esse aqui é o evangelho de verdade. É o evangelho de verdade. Então vamos fazer uma prece para encerrar a nossa feira? Então vamos seguir para o seu caminho, fazer a prece de encerramento da nossa feira do livro. Sexta-feira do livro. Então tá. Mestre amado, imensa gratidão nos envolve. Ao término de mais uma feira do livro espírita. Emmanuel nos diz, a maior caridade que a gente pode fazer com a doutrina espírita é fazer mais propaganda. Mais ou menos assim. Então, Senhor, nós somos servidores. Nós viemos para servir. Porque há um ditado popular que diz o seguinte, quem não nasceu para servir, não serve para viver. Então, meus irmãos, vamos servir. Não importa se é com uma esmola, se é com uma roupa, se é com um sapato. O importante é servir. Nós somos servidores, porque Jesus também veio para servir. E Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Que o que é esta casa aqui? Esta casa aqui não é para gente que está ótima, que está tudo. Essa casa é para quem está doente. Para quem deve, para quem é devedor, para quem está desprotegido, para quem está assustado. É esta casa. Uma maior felicidade que eu senti na vida foi ter colaborado para que essa casa se levantasse e fosse um abrigo, uma mansão de Jesus. Jesus é o dono desta casa e nós somos servidores. Vamos servir com boa vontade, quer estejamos em boa fase da vida, quer estejamos na má fase da vida. Porque se Deus nos deu um corpo e uma cabeça para pensar, nós temos que observar que tem gente que não tem as pernas, não tem os braços, não tem a visão para ver, é doente mental, e nós temos tudo isso, meus irmãos. Então, nós vamos encerrar agradecendo Jesus por termos tudo isso. E ainda teremos muito mais. Porque eu acho que vou passar do 100.
Entendeu? E vocês vão ter que me engolir. Com chave de ouro, né? Pelo amor de Deus. Com chave de ouro.